Tem noites em que o próprio céu parece querer desistir de existir, onde até as estrelas tremem e o silêncio grita mais alto do que qualquer guerreiro já ousou. Se você acha que a vida dos vikings era feita de festas e bravura, talvez precise escutar isso até o fim. Porque essa história não é sobre glória, é sobre resistir. Sobre aguentar quando tudo em volta pede para você se render. E hoje, você vai descobrir como é viver e talvez morrer na pele de uma mulher viking, numa única noite onde cada segundo é um pacto com os deuses. Antes disso, se esse tipo de verdade te desperta, se histórias assim tocam algo aí dentro, se inscreva agora e deixa o like nesse vídeo. Porque o que você vai ouvir agora não é só uma narrativa, é um espelho antigo que talvez revele partes de você que estavam adormecidas, ou partes que você tentou esconder. O frio era um inimigo constante, mas naquela noite ele parecia mais cruel do que de costume. Ele se infiltrava nas peles de lobo que cobriam seu corpo, como se zombasse da sua tentativa de defesa. Nem o fogo da forja, aceso à distância, parecia o suficiente para aquecer os ossos. Você respirava devagar, como quem tenta não provocar o próprio destino. Lá fora, tudo estava quieto demais. E quando até os corvos se calam, é porque algo está prestes a acontecer. A escudeira não dorme. Ela apenas espera. O sono ali não é mais necessidade. É armadilha. Você escora o escudo ao seu lado, o machado encostado no peito. Cada batida do coração parece marcar o tempo até o confronto. E ainda assim, não é medo o que sente. É uma consciência profunda de que cada batida pode ser a última. Você não nasceu para temer, mas para suportar. Mesmo que suportar doa mais do que lutar. Lá fora, o vento uiva como uma criança órfã. E é impossível não lembrar de quando você mesma era só uma menina. Quando via os escudos pendurados nas paredes e imaginava histórias heróicas. Mal sabia que um dia aquele peso seria seu e que as histórias não tinham final feliz. Você se levanta devagar, como quem desperta de um pesadelo. Mas ali, o pesadelo é a realidade. E você ainda não viu o pior. Os outros guerreiros estão de olhos abertos, mas almas ausentes. Ninguém fala, ninguém sorri. O frio cala até o que não se pode dizer. E nesse silêncio coletivo, você sente uma conexão estranha. Como se todos soubessem que essa noite vai marcar. Vai dividir, antes e depois, vida e morte, força e ruína. É como se o destino tivesse prendido a respiração, esperando pelo primeiro grito. Uma criança chora ao longe, abafado por braços que tentam proteger o que já está exposto. Mães se encolhem nos cantos, rezando em silêncio para deuses que talvez já estejam mortos. Você observa tudo com olhos de pedra, mas por dentro, algo treme. Não é covardia, é empatia. E isso, numa guerra, é quase um pecado. Porque quando você sente, você sangra. E quando sangra, morre. Você tenta se concentrar, repassa os movimentos, a posição do escudo, o peso do machado, o que aprendeu nos treinos. Mas nada disso importa quando o inimigo olha nos seus olhos e você percebe que ele também tem medo, que ele também é humano, que ele também sente o frio. A guerra é isso, um monte de gente com medo tentando fingir coragem. E quem finge melhor, sobrevive. E então vem o som, não alto, não claro, mas suficiente. Um estalo, um casco contra a lama congelada. Um sussurro que não é do vento. Você segura a respiração. O tempo para. E naquele instante, você entende que não há como voltar. Que tudo o que você foi antes, morreu ali. Porque quando a guerra chega, ela leva mais do que vidas. Ela leva identidades. Você não é mais filha, mulher, irmã. É escudo, é corte, é dor viva. O primeiro passo fora da cabana é como um batismo. O chão range sob suas botas. O ar corta a garganta como lâmina. E mesmo assim, você vai. Não porque quer, mas porque é a única coisa a se fazer. Você não luta por escolha. Você luta porque ninguém virá por você. Ninguém vai te salvar. Nem os deuses, nem os homens. E nesse instante, você entende o que é ser viking. Comenta aqui se isso te despertou. Se você sentiu esse frio comigo. O som é seco,
Duro, curto. Um tambor primitivo ressoa à distância, vibrando nos ossos antes de alcançar os ouvidos. É o alerta. Não há mais dúvida. O inimigo está próximo. Você não sabe quantos são, nem de onde vêm. Mas sabe que não vieram negociar. Vieram tirar, queimar, subjugar. E você, ali no meio da escuridão congelada, não tem escolha senão erguer o escudo e encarar o destino. As tochas são acesas com pressa. Um brilho amarelado toma conta das encostas, dançando sobre rostos tensos e mãos trêmulas. Não de medo, mas de memória. Todos ali já viveram isso. Já perderam. Já enterraram. O ar cheira a fumaça e a fúria. As mães recolhem os filhos. Os velhos murmuram orações em línguas esquecidas. E você só respira fundo, porque agora não é mais possível hesitar. Você olha para o céu como quem espera uma resposta. Mas ele não responde. Ele apenas observa, como sempre fez. Os deuses são silenciosos em noites como essa. Talvez por vergonha, talvez por respeito, ou talvez porque saibam que nenhuma divindade suporta a dor que está por vir. É você por você. Carne contra carne. Olho no olho. Sem promessas de glória. Apenas sobrevivência. Os cavalos são preparados, mas você não monta. Guerreira de escudo, você vai a pé. A linha de frente é sua sina. Ali, onde a morte sussurra antes de gritar. Você prende as tranças, ajusta a fivela da armadura e recita em silêncio o nome da sua mãe. Não para pedir proteção, mas para lembrar quem você é. Porque é fácil esquecer quando o sangue começa a jorrar. Um velho se aproxima, entrega a você uma faca curta. É para cortar sua própria garganta se for capturada. Ele diz sem drama. E você entende. Porque ser feita prisioneira é um destino pior que a morte. É ser violada, quebrada, apagada. Você guarda a lâmina na bota e não agradece. A gratidão ali é desperdício. Tudo é prático, cru, brutal, como tem que ser. O som dos cascos aumenta. Agora são muitos. Marcham como um trovão distante que se aproxima devagar e que logo cairá sobre suas cabeças. Um dos homens da vila vomita. Outro se ajoelha e cospe sangue. Mas todos permanecem. Porque partir é morrer sozinho. E lutar é morrer junto. Há uma honra silenciosa nisso. Uma espécie de beleza escondida na lama. De repente você sente algo no peito. Não é medo. É um calor estranho. Uma espécie de fúria antiga que desperta. Como se todas as mulheres da sua linhagem estivessem ali, dentro de você, prontas para lutar. É quase espiritual. Uma força que vem do fundo, que não se explica, só se sente. E quando você ergue o escudo pela primeira vez naquela noite, algo dentro de você muda. A linha de defesa se forma. São poucos, mal armados. Mas há algo nos olhos deles que o inimigo talvez não entenda. Desespero. E o desespero, quando moldado pela disciplina, vira faca. Os sons se aproximam. Passos, gritos, carga. E então, silêncio. O momento exato antes do impacto. O instante congelado entre o que você era e o que vai se tornar. Respira. É agora. Eles aparecem como sombras disformes, recortadas contra o brilho fraco das tochas. São homens altos, bestiais, cobertos por peles escuras e ódio nos olhos. À frente deles, um grito. E esse grito rasga a noite. Você não pensa, não sente, só se lança. Porque a batalha já começou antes mesmo do primeiro golpe. Começou quando você decidiu não fugir. E ali, naquele primeiro choque de escudos, naquele primeiro som metálico do aço contra aço, você entende. O inferno não é um lugar. É um momento. E ele está aqui. Agora. E não há como sair ileso dele. O primeiro impacto é seco, quase sem som. Como se o universo tivesse prendido a respiração junto com você. O escudo estremece no braço e a força do golpe te empurra 2 passos para trás. Mas você não cai. Seus pés afundam na lama fria e você se firma. Na frente, o inimigo te encara com olhos alucinados. Não parece um homem, parece um animal. E você não tem o direito de ser menos feroz. Você gira o machado em um movimento rápido. Treinou isso 1000 vezes.
Mas treinar não prepara para o som real da carne rasgando, nem para a expressão de pavor no rosto de quem morre por sua mão. O sangue espirra quente no seu rosto e por um segundo é como se o frio desaparecesse. O calor da batalha consome tudo: corpo, mente, alma. Ali você não pensa, só corta. Você achava que ia hesitar, mas não hesita. A primeira morte abre uma porta sem volta dentro de você. É como atravessar um espelho. Do outro lado mora uma mulher que você não conhecia, que não chora, não suplica, não vacila. Ela age, e a cada golpe ela fica mais presente. Você mata outro, e sente uma estranha paz em meio à carnificina, como se estivesse, finalmente, inteira. Mas essa paz dura pouco, porque no meio do caos você vê algo que paralisa. Uma escudeira caída, muito jovem, olhos ainda abertos, boca entreaberta. Ela parecia com você quando começou. Talvez tivesse seus mesmos sonhos, mas agora ela é só um corpo. Um pedaço de silêncio no meio da gritaria. Você fecha os olhos por um segundo e quase morre por isso. Um golpe rasga o ar perto do seu rosto. Você se abaixa por instinto, rola na lama, se levanta de novo. O inimigo te persegue como um cão selvagem. Você gira, finca o machado no pescoço dele. Um som sufocado, um jorro. E então ele cai. Você tropeça, respira ofegante. O sangue mistura-se com a terra e a neve. E você percebe: naquele campo, o sol não nasceu. Quem ilumina a noite é o sangue derramado. Você tenta se localizar, mas tudo é confuso. Gritos, trovões, aço. Cada som vem de uma direção. Cada sombra pode ser o fim. Mas você segue, cortando, desviando, resistindo. Já não sabe quantos matou. Já não sabe se está ferida. Só sabe que ainda está viva. E no campo de batalha, isso já é uma vitória. Uma pequena vitória suja, mas sua. E então, algo te atinge. Não um golpe, mas uma visão. Um dos seus. Um ancião, guerreiro velho, ajoelhado. Sem escudo, sem arma. À frente dele, um inimigo prepara o golpe final. Você corre, grita, mas já é tarde. O machado desce, a cabeça cai. Você grita de novo, mas o mundo não responde. E naquele grito, algo dentro de você se parte, irremediavelmente. Você ajoelha ao lado do corpo. Aperta a mão fria e suja do velho. Ele morreu sem gritar, sem pedir. Apenas olhou o inimigo nos olhos e aceitou. Você sente o chão girar. Sente o peso da morte cair sobre seus ombros como um manto. E entende, não há heróis aqui, só sobreviventes. E você, por algum motivo, ainda está de pé. Mas será que vale a pena? Você se pergunta, será que viver num mundo assim é vitória? Será que continuar respirando, matando, perdendo, é de fato estar viva? O campo começa a se esvaziar. O inimigo recua. A batalha, por hora, termina. E você, coberta de sangue que não é só seu, permanece ali, com o corpo de quem não volta mais. Você fecha os olhos, respira fundo, e uma frase ecoa na sua mente, como um sussurro vindo dos tempos antigos. Hoje você matou para viver. Amanhã viverá para lembrar que matou. A batalha terminou, mas a guerra continua, por dentro. O campo está coberto de corpos e de um silêncio doentio. O silêncio que vem depois do caos não é paz, é julgamento. E nesse silêncio, você caminha como uma sombra, pisando em lama, ossos e sangue coagulado. A adrenalina passa, o corpo dói. Mas o que mais pesa é aquilo que ninguém vê. A guerra deixou marcas que não estão na pele. Você olha ao redor e reconhece alguns rostos, mas não todos. Muitos não voltaram. E os que voltaram já não são os mesmos. Você também não é. Sabe disso e tenta esconder. Mas há algo na sua respiração. Um tremor na mão. Um aperto na garganta. O machado ainda preso na cintura. O escudo rachado. E uma dor surda que não tem nome. Só presença. No canto do campo, uma mulher está caída. Inerte. Você se aproxima. Era uma inimiga. Jovem. Quase uma menina. Um colar simples no pescoço, com algo que parece ter sido feito por uma criança. Talvez um filho. Talvez uma lembrança. Talvez um pedaço de esperança.
e você se pega imaginando quem ela era, o que ela sentia, o que ela deixou. Você percebe que foi você quem a matou. Não lembra o rosto, mas lembra do corte, do som, do sangue quente. E agora, vê os olhos dela fixos no céu, sem vida. Uma parte de você endurece, a outra grita. Porque aquela morte foi justa, mas isso não faz com que doa menos, nem faz com que te torne melhor. Só te torna mais fria, e isso te assusta. Você quer gritar, mas não grita. Você quer chorar, mas não chora. Apenas engole, como sempre fez, porque guerreiras não fraquejam, porque mostrar emoção é abrir uma fresta na armadura, e qualquer fresta ali é sentença de morte. Então você engole tudo, engole o luto, o nojo, a confusão, e isso vai se acumulando, como um veneno lento. Alguém passa por você e toca seu ombro. Não há palavras, só aquele olhar breve, como se dissesse, eu sei. Mas será que sabem mesmo? Será que alguém sabe o que é matar alguém que poderia ser sua irmã, sua amiga, sua sombra? O campo está cheio de fantasmas agora. Não os mortos, mas os vivos que perderam pedaços de si. Você volta para a vila com passos pesados. Cada pegada deixa um rastro de sangue. As crianças espiam por entre as portas. Algumas choram. Outras apenas observam, como se soubessem que quem retorna da guerra nunca volta inteiro. Você encontra seu canto, se senta no chão e simplesmente permanece. Ali, sem palavras, sem movimento, apenas ali. Lá fora, começa a nevar. Flocos leves, como se o céu quisesse limpar o que viu. Mas a neve não apaga cheiro de sangue, não apaga memórias. Você fecha os olhos e revê os olhos da mulher que tombou por sua mão. E mesmo sem lágrimas, algo escorre por dentro. Algo que só você sente. Algo que ninguém nunca vai saber. Você pensa em tudo que aprendeu. Que força é não ceder. Que honra é nunca vacilar. Mas e quando ser forte é o que te destrói por dentro? E quando o preço da honra é perder a própria humanidade? Você não tem respostas, só perguntas. E uma alma em pedaços costurada com silêncio. A vila amanhece lentamente, como se tivesse medo da luz. O cheiro de fumaça e sangue ainda está no ar, grudado na pele, no cabelo, nas narinas. Tecnicamente vocês venceram. Mas ninguém ergue os braços. Ninguém grita por glória. O que sobrou da noite é um cansaço que não se desfaz com o descanso. Um peso que se arrasta dentro de cada olhar perdido. A vitória chegou, mas trouxe com ela o gosto amargo do ferro, da morte e da ausência. Você anda entre os sobreviventes como se estivesse num cemitério a céu aberto. Alguns limpam feridas, outros carregam corpos. Mas todos têm o mesmo olhar, fundo, opaco, como se parte deles tivesse sido esquecida lá no campo. Você se aproxima de um grupo parado em silêncio. Algo está errado. Ninguém precisa dizer. Seu corpo já sabe. Seu coração já sente. Ali, entre lençóis improvisados, está ele. O guerreiro que te ensinou a levantar o escudo. Que ria alto, mesmo nos dias mais escuros. Que te dizia para não perder a fé nos deuses, nem em si mesma. Agora está deitado, sem movimento, com um corte limpo atravessando o peito. A mão ainda segurando o punho da espada. Ele não largou, nem no fim. Você se ajoelha e não sente o chão, só o vazio. Os outros desviam o olhar, te deixam sozinha com ele. Você segura a mão dele, fria, rígida, e algo dentro de você se desfaz. Você queria ter dito mais, ter agradecido, ter ouvido aquela história que ele sempre começava e nunca terminava. Mas agora não há mais tempo. A guerra não avisa, só tira. E o que ela deixa é esse silêncio dolorido que parece nunca passar. Você tenta respirar fundo, mas o ar parece pesar mais que a armadura. Uma criança se aproxima, olhando para o corpo com olhos grandes e quietos. Você a reconhece. É filha dele. A mãe morreu no último inverno. Agora, só resta ela. E você. Ela segura sua mão sem dizer nada. E ali, pela primeira vez desde o começo da noite, suas pernas fraquejam. Porque proteger a vila era uma coisa, proteger ela é outra. Você se levanta com dificuldade. Não porque está machucada por fora, mas porque está quebrando por dentro. Os corpos estão sendo preparados para a cremação.
As famílias reunidas, algumas em silêncio, outras em pranto contido. Você caminha como quem carrega não só os mortos, mas as promessas que eles deixaram. E sabe que agora é você quem precisa sustentá-las. A cerimônia começa ao entardecer. Os corpos são colocados sobre uma pira de madeira, cobertos por peles e símbolos. Você coloca a mão no peito, onde antes havia medo. Agora há só vazio. As chamas sobem devagar, como se respeitassem os que se foram. Ninguém fala, mas todos sentem. O calor do fogo não aquece, apenas lembra. Tudo acaba, até os mais fortes. Você se afasta um pouco, observa de longe e se pergunta: será que valeu a pena? Será que essa vitória justifica tudo o que foi perdido? Será que o nome da vila continua sendo mais importante que as vidas individuais que formam ela? Você não tem resposta. Só sabe que o som da risada dele ainda ecoa dentro de você. E dói. Uma das anciãs se aproxima e coloca a mão no seu ombro. Ela não diz nada. Apenas fica ali, presente. E nesse silêncio compartilhado, você entende. Algumas dores não se curam, só se carregam. E o que te define, a partir de agora, não é quantos matou, mas quantos guardou dentro de si. A noite cai novamente, como um véu úmido sobre uma terra já saturada de luto. Mas aqui, a morte não termina com o último suspiro. Ela exige algo mais. Algo primitivo. Algo ritualístico. Você não veste mais armadura. Veste cinzas, vestígios de tudo que ardeu no dia anterior. Em volta da fogueira, os rostos se pintam com sangue seco e carvão. E o silêncio agora não é dor. É preparação. Você caminha até o altar de pedra, esculpido por mãos ancestrais. Os nomes dos mortos foram gravados em runas. Cada nome, uma lâmina na carne da memória. Um dos anciãos se aproxima e entrega o que sobrou de um dos invasores, a cabeça decapitada. Você segura aquilo com mãos firmes, mas olhos turvos. Isso não é vingança, é oferenda, é equilíbrio. É parte de uma ordem antiga que você aprendeu a respeitar, mesmo sem compreender. A fogueira estala. Um canto gutural começa baixo, saindo da garganta de uma mulher velha. Você a conhece. Ela perdeu 3 filhos em guerras passadas e ainda canta. Canta como se cada sílaba trouxesse de volta um pedaço deles. Você fecha os olhos e, pela primeira vez desde o início, sente algo se alinhar dentro de você, como se o caos tivesse um código, um ciclo. E ali, na fumaça e na carne, a alma tentasse se reconciliar. O ritual exige um gesto, que você entregue o sangue do inimigo ao vento. E você o faz. Derrama aos poucos com as mãos levantadas. O sangue escorre entre os dedos, quente e espesso, enquanto o vento gélido o leva embora, como se aceitasse o pagamento. Um pagamento pela vida que ainda pulsa dentro de você, pelo direito de continuar caminhando, de continuar sangrando em silêncio. Há algo de sagrado naquele instante. Algo desconcertante. É como se o tempo não existisse. Como se estivesse de volta há 1000 anos atrás, no mesmo campo, com os mesmos medos e os mesmos deuses. Nada mudou. Só os nomes. Só as roupas. Só as histórias que se repetem, geração após geração, pedindo a mesma coisa. Coragem para não desistir. Mesmo quando o mundo se dobra. Você se junta ao círculo, mãos dadas, olhos fechados. Cada um recita o nome de alguém que perdeu. Quando chega a sua vez, sua voz falha, mas você diz, mesmo com um nó na garganta, mesmo com o peito prestes a explodir. Você diz o nome dele, uma vez, 2, 3. E em cada repetição, é como se ele voltasse um pouco, como se ainda estivesse ali, ao seu lado, te observando. Uma criança oferece uma flor seca ao fogo. Ela não entende a complexidade do momento, mas entende a perda. E isso é o suficiente. Você observa aquela pequena mão soltar o caule frágil e vê a flor desaparecer entre as chamas. Tudo desaparece. Tudo é consumido. E talvez, só talvez, seja esse o destino de tudo. Arder até virar lembrança. E queimar. Até virar fé. O ritual termina. O vento sopra mais forte, como se aprovasse o que viu. Os guerreiros se dispersam em silêncio, cada um carregando o seu fardo. Mas você fica, sozinha.
diante das cinzas. Sente o cheiro da fumaça entrando no peito como uma promessa de que ainda há mais a suportar. Mais batalhas, mais perdas, mais noites assim. E tudo bem. Você está viva. Você caminha até o rio próximo. Lava as mãos. O sangue sai, mas não totalmente. Há sempre algo que fica. Algo que gruda na pele, mesmo invisível. Você se olha no reflexo da água. E o que vê não é mais só uma guerreira. É algo mais antigo, mais selvagem, mais verdadeiro. Você virou parte da terra, parte do frio, parte da história que ninguém ousa contar em voz alta. A vila adormece aos poucos, mas o sono não alcança você. Há um cansaço nas pernas, sim, nos ombros, nos ossos. Mas não é isso que te impede de descansar. É o que está por dentro. Algo que não tem nome, mas pulsa. Algo que arde mais que qualquer ferida aberta. Você se senta perto da entrada da cabana, sozinha, ouvindo o vento como se ele pudesse explicar o que você sente. E não entende. Você limpa o machado com um pano seco. Os traços de sangue já quase apagados. Mas os olhos continuam lá. Os olhos de quem você matou. Os olhos de quem você perdeu. E os olhos de quem sobrou, esperando que você seja algo que talvez não possa mais ser. Você segura o punho da arma com força, como se ela pudesse te manter firme. Mas pela primeira vez, ela parece leve demais. Você olha para o céu, e pela primeira vez em anos, se pergunta se os deuses ainda te veem, ou se algum dia te viram. Será que tudo isso tem sentido? Será que é só isso mesmo? Viver, lutar, perder, repetir? Será que alguém lá em cima está contando? Está ouvindo seus silêncios? Você pensa nas histórias que te contaram quando era pequena. As promessas de glória, de honra, de justiça. Tudo parece distante agora, como um sonho ruim que nunca termina. A dúvida rasga mais do que espada. Você sempre acreditou que força era tudo, que coragem resolvia qualquer coisa. Mas e quando a coragem acaba? E quando o que sobra não é mais medo, mas vazio? Um buraco dentro do peito que nem o machado mais afiado pode preencher? Você tenta afastar os pensamentos, mas eles voltam. Sempre voltam, sussurrando. Isso tudo vale mesmo a pena? Um som fraco corta sua angústia. É um choro, frágil, humano. Você segue até uma das cabanas e encontra a criança. A mesma que você viu perto do corpo do guerreiro. Ela está acordada, sozinha, com os olhos arregalados, sem lágrimas escorrendo. Só o som, um choro que vem de dentro, que parece gritar. Por que ela não volta mais? Você se aproxima devagar, sem saber o que fazer. E talvez por isso mesmo, faz o que ninguém esperava. Você se ajoelha, estende os braços, e ela corre até você. Se agarra como se tivesse encontrado a última coisa viva no mundo. E talvez tenha. Você sente os braços pequenos ao redor do pescoço, o calor da pele dela no meio do frio da noite. E alguma coisa dentro de você racha, quebra, se entrega. Você não chora, mas sente. Pela primeira vez em muito tempo, sente. Ela adormece no seu colo, e você permanece ali, imóvel, protegendo, não com armas, mas com presença. E naquele instante você entende. Talvez a força não esteja só em matar ou resistir. Talvez a verdadeira força esteja em não endurecer completamente, em não deixar o coração morrer com o corpo, em continuar humano, mesmo depois de tudo. Você pensa em fugir, em deixar tudo para trás, em desaparecer. Mas então percebe, não pode mais. Porque agora alguém depende de você. Alguém que não entende o mundo, mas que vê você como um pedaço seguro dele. E isso é mais assustador que qualquer batalha, mais pesado que qualquer escudo. Ser abrigo, ser esperança, ser o que ninguém foi para você. Você volta para sua cabana com ela nos braços, a coloca num canto quente, a cobre com o que tem. E ali, no escuro, você observa seu próprio reflexo em uma tigela d'água. Os olhos estão mais fundos, a pele mais pálida, mas há algo novo, ternura, uma fagulha, um ponto de luz no meio da escuridão. Acordar depois da guerra é acordar dentro de um corpo que já não é mais o seu. Os músculos doem, o ar pesa, mas o que realmente incomoda é o olhar da menina que te encara assim que abre os olhos. Não há medo ali, nem julgamento,
há algo pior: esperança. Ela te vê como uma rocha, como algo que não quebra. Mas você sabe, está quebrada por dentro. E agora precisa fingir que não está. Você serve um pouco de mingau frio e reparte com ela. Os gestos são automáticos, mas carregados de significado. Você não aprendeu a ser mãe. Nunca quis ser. E mesmo assim, ali está você, sendo abrigo. Ela come devagar, olhando para você o tempo todo, como se quisesse memorizar cada linha do seu rosto. Como se visse em você alguém que o mundo não destruiu completamente. Em determinado momento, ela estende a mão e toca sua cicatriz. Aquela que atravessa o lado esquerdo do rosto, herança de uma batalha antiga. Você se enrijece por instinto. Mas ela apenas sorri, como se aquela marca fosse algo bonito. E é nesse exato instante que você percebe o tamanho do abismo. Ela ainda não sabe, ainda não entende, ainda acredita que as cicatrizes são medalhas, que os fortes não sentem dor. Você se levanta e sai da cabana. Precisa de ar, mas o ar lá fora está pesado, como se te seguisse. Você caminha até os limites da vila e se senta em uma pedra. O vento sopra no rosto. Fecha os olhos e, por alguns segundos, imagina uma vida diferente. Sem guerra, sem sangue, sem noites em claro, apenas silêncio e paz. Mas o pensamento dura pouco, porque a realidade morde, e morde fundo. Lá dentro, ela ainda está te esperando. E isso é o que mais dói. A expectativa, a ingenuidade. Você foi essa criança um dia, e ninguém ficou por você. Ninguém segurou sua mão. Ninguém te disse que ia passar, porque nunca passa. E agora, sem saber como, você virou o que sempre buscou. Um pilar, um nome, um rosto confiável. Mas será que aguenta? A memória volta sem pedir. Você se vê pequena, na lama, buscando restos de pão entre as pedras da vila. Vê o olhar distante da sua mãe, a brutalidade dos invernos, os olhos mortos de quem desistiu. Tudo aquilo formou você, te moldou, mas também te endureceu. E agora, aquela menina precisa de algo mais macio, algo que você não sabe mais se tem. Você volta para dentro. Ela está sentada, desenhando com carvão na madeira do chão. Rabiscos toscos, mas vivos. Uma figura que parece com você, segurando um escudo. E outra, pequena, segurando sua mão. Você olha aquilo e sente uma dor quente no peito. Uma mistura de culpa, ternura e medo. Você não quer ser símbolo de guerra para ela. Quer ser abrigo, mas não sabe como. Ela se aproxima e pergunta se vai ter outra guerra. Você não responde de imediato, porque a verdade é que sim, sempre tem. Uma guerra diferente, mas sempre vem. Você olha nos olhos dela e com a voz rouca diz apenas: não hoje. E isso basta, porque por hora ela sorri. E aquele sorriso, mesmo pequeno, ilumina algo dentro de você que estava apagado há muito tempo. Você a abraça, sem força, sem pressa. Um gesto simples, mas necessário. E por um momento, o mundo desacelera. Os barulhos se calam. Os fantasmas se afastam. Só restam duas almas tentando, de formas diferentes, sobreviver à noite. Com o passar dos dias, algo estranho começa a acontecer. Os olhares mudam. As pessoas te observam de longe, com respeito, mas também com uma espécie de reverência que incomoda. As crianças cochicham seu nome como se fosse um feitiço. Os homens mais jovens tentam imitar seus passos. As mulheres mais velhas sussurram orações quando você passa. E assim, sem querer, sem pedir, você vira lenda. Mas ser lenda não é bênção. É prisão, porque agora esperam que você não chore, que não tema, que não vacile. Esperam que você seja imbatível, inalcançável, inquebrável. Mas você sabe a verdade. Está cansada, esgotada, fragmentada. Tem noites em que mal consegue respirar, em que o peso do escudo imaginário nas costas é maior do que o das batalhas reais. Você queria apenas existir, ser humana, ter espaço para falhar. Mas o mito que criaram ao seu redor te sufoca. Já não pode errar, nem recuar. Já não pode mostrar cansaço. Você representa algo agora. Uma ideia, uma esperança. E esperanças, quando se quebram, arrastam muitos com elas.
Então você segue, de pé, por fora, intacta, por dentro, em ruínas. A menina te observa mais do que fala, e você percebe que ela também começou a andar como você, a arrumar as tranças como você, a encarar o mundo com aquele mesmo olhar endurecido. E isso te assusta, porque sabe o que vem depois: a solidão, a desconfiança, o silêncio que vira armadura. Você não quer isso para ela, mas como ensiná-la a ser suave num mundo que exige garras? Você tenta conversar com ela, mas não sabe por onde começar. Nunca te ensinaram a falar de sentimentos, só a engolir, apertar os punhos e seguir. Então você senta ao lado dela, oferece um pedaço de pão e compartilha uma história. Uma das poucas que ainda consegue contar sem desmoronar. Sobre uma época em que ainda sorria por coisas simples, e aos poucos percebe, ela escuta e entende. A vila começa a pedir mais de você. Conselhos, decisões, posturas. Você se vê envolvida em rituais, defesas, estratégias, e não há como negar, é boa nisso. Mas a cada responsabilidade, um pedaço seu se apaga. Você sente saudade de ser apenas parte. Agora é centro, referência, pilar. E pilar não pode desabar, mesmo quando tudo ao redor está prestes a cair. Em uma noite silenciosa, você caminha até o campo onde tudo aconteceu. O sangue já desapareceu. As marcas viraram cicatrizes na terra. Mas você lembra de cada rosto, de cada grito, de cada escolha. Senta-se na mesma pedra de antes e respira fundo. Tenta entender onde você ficou. Em que ponto daquela noite deixou de ser apenas uma mulher e virou símbolo. E a resposta vem sutil, como um sussurro do vento. Foi quando você decidiu não morrer, porque resistir ali era o mais difícil. E você resistiu, mas agora precisa encontrar uma forma de continuar viva por dentro. Não apenas funcional, não apenas forte, mas viva, sentindo, acolhendo, amando, mesmo com medo. Você volta para a vila e encontra a menina te esperando com uma coroa feita de galhos. Ela coloca em sua cabeça e diz: agora você é rainha. Você sorri, mas por dentro, treme, porque sabe o peso que vem com isso. O que ela vê como realeza, você sente como sentença. A madrugada chega sem aviso. Densa, fria, sufocante. Dentro da cabana, todos dormem. Até mesmo a menina, encolhida sob peles, respira em ritmo calmo, alheia ao caos que se move dentro de você. Você se levanta devagar, calça as botas, veste o manto mais simples que tem, sem escudo, sem machado, sem nada que lembre a guerreira que todos esperam ver. Aquela que por dentro já deixou de existir. Os passos são leves sobre a terra úmida. A vila inteira repousa. E é nesse silêncio absoluto que você decide partir. Não há plano, não há destino. Só um impulso antigo de fugir, de escapar. Não da vila, mas da expectativa, do papel, do peso de ser mais do que você consegue sustentar. Você não quer desaparecer, só respirar, sozinha. Pela primeira vez em muito tempo. Ser ninguém. O frio corta a pele, mas você não sente. O corpo já está acostumado a resistir. O que dói mesmo é dentro. Uma dor surda, prolongada, que não tem rosto nem nome. E que talvez você carregue desde antes da primeira batalha. Desde a infância. Desde que entendeu que, para sobreviver, teria que se tornar pedra. E agora, essa pedra quer quebrar. Você atravessa a floresta ao redor da vila. A névoa envolve os troncos. As sombras se movem como antigos deuses vigiando seu passo. Você pensa se está cometendo um erro, se vão te procurar, se vão entender. Mas a resposta não vem, nem do céu, nem da terra. E talvez isso seja tudo que você precise. Um espaço onde ninguém te exija respostas, onde possa apenas existir. Horas se passam. Você encontra um riacho e se senta à beira dele. As mãos tocam a água gelada. O reflexo aparece. O seu rosto, cansado, pálido, os olhos fundos. E então, num gesto automático, você começa a falar sozinha. Baixo, como se confessasse ao vento tudo o que nunca pôde dizer em voz alta. Conta dos medos, das culpas,
das noites sem sono, do desejo de sumir, e a voz falha. É nesse exato instante que você a vê. Ela, a outra, você. Não real, mas presente. Um reflexo dentro do reflexo. Aquela que você foi um dia, sem cicatrizes, sem dor, sem luto, apenas com os olhos cheios de futuro. Você a encara. Ela sorri. E você chora, silenciosamente. Não de tristeza, mas de encontro. Um reencontro com algo que julgava perdido. O choro é curto, mas liberta. Você respira fundo, como quem volta de um lugar muito distante, e percebe que não fugiu. Só foi buscar uma parte sua que havia deixado para trás. E agora, com ela de volta, pode continuar. Não mais como escudo de todos, mas como mulher inteira. Com falhas, com cansaço, com sombra e luz, com verdade. Você se levanta. O céu começa a clarear com tons suaves de cinza. Ainda não é dia, mas também não é mais noite. É esse meio tempo onde tudo parece possível. Você começa a caminhar de volta, devagar, sem pressa. Cada passo uma escolha. Uma promessa silenciosa de que desta vez vai ser diferente. Vai ser por você. A vila reaparece no horizonte. Pequena, quieta, viva. Você não sabe como vão te receber, mas agora isso não importa tanto. Porque pela primeira vez, você sabe quem está voltando. Não a lenda, não a guerreira, mas você. Simples, humana, real. E ao atravessar os portões de madeira, com o coração pesado, mas inteiro, você entende. A fuga não foi covardia. Foi sobrevivência. A luz da manhã nasce tímida, pálida, atravessando as nuvens como se também estivesse cansada. Você caminha em silêncio entre as cabanas ainda adormecidas. Ninguém percebe sua volta. Ninguém pergunta onde esteve. E isso é bom, porque não saberiam ouvir a resposta. Você entra devagar, passa pela menina ainda dormindo e pega uma tigela de barro com água limpa. Vai até o espelho que não existe, uma superfície metálica, antiga, distorcida, e observa. O rosto diante de você é o mesmo, mas não é. Há algo diferente no olhar, um vazio que se preencheu, uma rigidez que cedeu. Você toca a cicatriz no rosto com mais leveza. Pela primeira vez, não a vê como marca de dor, mas como lembrança de tudo que sobreviveu. Há força nisso, mas uma força suave, uma força que não grita, nem se impõe, apenas permanece. Você fecha os olhos por um instante, e num gesto quase involuntário, começa a lembrar da menina que foi, antes de escudo, antes de armas, antes de luto. Uma menina que acreditava que os deuses sussurravam com o vento e que os sonhos podiam ser guardados em cordões pendurados no pescoço. Você sorri, um sorriso pequeno, mas sincero, porque por um segundo, ela está ali com você. O barulho da vila despertando aos poucos te puxa de volta. Você se cobre com um manto e sai. Os outros estão reunidos perto do centro, organizando provisões, tratando feridos, cuidando dos vivos. Você não é chamada, não é cobrada, mas todos te notam. E ao notarem, abaixam levemente a cabeça. É respeito, mas também é reverência. Só que agora, você não carrega isso como peso, carrega como memória. Você vê a menina correndo em sua direção. Ela sorri, te abraça forte. E ali, no meio do caos do mundo, ela diz: "Você voltou." Você responde: "Sim, voltei." Mas sabe, no fundo, que a que voltou não é a mesma que partiu. E isso é bom, porque finalmente você pode escolher, não o destino, mas a forma como vai enfrentá-lo. Não mais só como guerreira, mas como mulher inteira. Alguns se aproximam, querem conselhos, orientações, decisões. Você escuta, mas não responde de imediato. Aprende, enfim, a pausar, a refletir, a respirar antes de reagir. Porque liderar não é saber tudo, é saber ouvir, saber reconhecer a dor do outro sem carregar tudo sozinho. E essa lição custou uma vida, custou a sua vida antiga, mas foi aprendida. Você caminha até a árvore mais antiga da vila, a mesma onde as crianças penduram amuletos, tiram um pedaço de pano do bolso
um fragmento da roupa do guerreiro que te guiava. Amarra num galho, fecha os olhos e agradece. Não com palavras, mas com silêncio. Porque o silêncio agora não é vazio, é reverência, é aceitação, é paz. A vila vive, apesar de tudo. As crianças correm, os velhos contam histórias, os jovens treinam, a roda gira, e você, enfim, se permite fazer parte dela sem se anular. Descobre que pode ser forte e sensível, líder e humana, escudo e abraço. Essa dualidade que antes parecia fraqueza, agora é sabedoria. À noite, você conta histórias à beira da fogueira. A menina dorme ao seu lado, os outros te escutam. Você não fala como heroína, fala como alguém que viu o abismo e voltou com algo a dizer. Você segura o machado velho entre as mãos. Ele pesa. E não é só por causa do ferro. É por tudo o que ele representa. Cada corte, cada escolha, cada vida arrancada antes da hora. Você o observa à luz do fogo, vendo os reflexos dançarem na lâmina desgastada. E percebe, com uma clareza brutal, a força que te manteve viva. Nunca esteve nele. Nunca foi a lâmina. Sempre foi o que veio antes dela. Foi a fome suportada em silêncio. O inverno atravessado sem garantias. A dor engolida para não assustar os mais novos. O medo escondido no fundo da garganta enquanto o corpo avançava. Foi o abraço negado, a lágrima contida, a esperança enterrada e reerguida no dia seguinte. A força verdadeira é essa, invisível, solitária, e ninguém te prepara para ela. Você se lembra de todas as vezes em que quis desistir, mas não pôde, porque tinha alguém esperando, alguém observando, alguém que precisava acreditar que você era maior que a própria dor. E mesmo quando não era, você fingiu, não por orgulho, mas por amor. E agora, olhando o machado de novo, você sente raiva dele, porque ele levou crédito por uma força que não era dele, era sua. Você caminha até a beira do rio, o mesmo onde viu seu reflexo naquela madrugada de fuga, o mesmo onde chorou pela primeira vez em anos. Agora está calmo, quase sereno. Você se ajoelha, segura o machado com as duas mãos e o solta. Ele afunda devagar, sem drama, sem barulho, apenas desaparece. E junto com ele, vai embora a obrigação de ser dura o tempo todo. Na volta, sente algo diferente no corpo. Leveza, como se tivesse deixado um pedaço de armadura para trás. Você ainda é forte, mas de outro jeito. Um jeito mais sincero, mais honesto. Porque agora, a força não é resistência cega, é escolha. É saber quando lutar e quando apenas permanecer. Em silêncio, em presença, em verdade. A menina te encontra no caminho, corre como sempre faz e te abraça. Mas dessa vez, ela não diz nada. Só encosta a cabeça no seu peito e fica ali. E você entende, ela sente a mudança. Ela percebe que algo dentro de você se realinhou. E isso a acalma. Porque crianças não escutam palavras, escutam vibrações. E a sua agora vibra menos guerra, mais abrigo. À noite, alguém pergunta: onde está seu machado? Você sorri. Não responde. E pela primeira vez, ninguém insiste. Porque o silêncio que vem depois do sorriso diz mais do que qualquer explicação. Eles entendem. Ou talvez não entendam completamente, mas respeitam. E isso é o suficiente. Você senta perto da fogueira, observa as chamas e pensa em tudo o que viveu, tudo o que sobreviveu. E percebe, ser forte não te salvou, mas te manteve viva até encontrar algo que salvasse de verdade, conexão. Gente, cuidado. A chama no olhar da menina, o respeito silencioso da vila, a sua própria alma, agora mais inteira. E então, sem perceber, você sorri. De novo. E o sorriso não dói. A estação volta a se impor sobre a vila. O inverno cobre tudo de branco. Mas agora, o frio não te assusta mais. Porque ele não é mais inimigo. É lembrança. E cada sopro gelado no rosto te faz lembrar quem você foi, quem você é e quem nunca mais precisa ser. Você caminha entre as casas com passos firmes, não como quem domina, mas como quem sustenta. E as pessoas sentem isso e confiam. A rotina voltou. Os treinos, os rituais,
as decisões. Mas tudo parece ter um novo ritmo. Você já não se atropela para fazer tudo. Já não aceita tudo por obrigação. Agora, você ouve, escolhe, sabe o seu limite. E o mais importante, sabe que tem o direito de dizer não. Você entendeu que não precisa carregar o mundo para merecer respeito. E isso é liberdade. A menina te ajuda a preparar ervas, pergunta coisas simples, faz comentários ingênuos. E você percebe como é bom viver em uma realidade onde a brutalidade não é o centro de tudo, onde há espaço para leveza. Ela diz que sonhou que voava sobre os lobos, que os deuses falavam com ela nas nuvens. Você sorri, não para corrigir, mas para alimentar esse tipo de magia. Porque agora você entende, preservar a alma de alguém é mais difícil que vencer uma guerra. Durante um conselho, os homens mais velhos te pedem para liderar a próxima expedição. Você escuta em silêncio, mas depois de um momento, recusa. Não por medo, mas por clareza. Sua batalha agora é outra. Ensinar, formar, proteger de outra forma. Eles aceitam. Alguns surpreendidos, outros aliviados. E é nessa aceitação silenciosa que você percebe. A vila também mudou. Porque você mudou. Mais tarde, você sobe até o ponto mais alto, onde a neve se acumula nas rochas. Ali, você observa a vila lá embaixo, tão pequena, tão frágil, mas cheia de vida. E ali, no meio do gelo, você fecha os olhos e agradece. Não aos deuses, não às armas, mas ao fato de ainda estar aqui, inteira, mesmo tendo sido quebrada tantas vezes, mesmo tendo enterrado partes de si. Você desce, passa pela árvore dos amuletos. Vê que a menina pendurou outro, um trançado com fios vermelhos e penas escuras. É para você nunca esquecer de quem é, ela diz. E você sente vontade de chorar, mas não chora. Não por fraqueza, mas por plenitude. Porque às vezes, sentir demais paralisa. E outras vezes, simplesmente aquece. Dentro da cabana, a fogueira está acesa. Você prepara sopa, corta pão. A menina observa cada gesto e você percebe que está ensinando algo mais profundo que palavras. Está ensinando permanência, presença, uma força que não precisa gritar para ser sentida. E isso te dá paz. Uma paz que você nunca teve antes. Uma paz construída sobre dor, mas não mais moldada por ela. Alguém bate à porta. É um jovem guerreiro. Ele te entrega um colar antigo que encontraram no campo de batalha. Era do guerreiro que te formou. Você segura o objeto como se segurasse a última palavra dele. E ali, diante do fogo, com o colar entre os dedos, você fecha os olhos e diz: eu continuo por nós. A noite cai. O frio aumenta. Mas a cabana está quente. Não por causa do fogo, mas por causa de tudo o que agora habita ali. Histórias, afetos, silêncios cheios. Os dias seguintes te confirmam uma verdade antiga. Liderar não é mandar, é carregar. É escutar mais do que falar. É antecipar as dores dos outros, mesmo quando as suas ainda sangram. As decisões vêm até você como lanças silenciosas. A cada escolha, um peso. A cada ordem, uma renúncia. E aos poucos, você entende que governar vidas exige mais do que coragem. Exige compaixão. Você percebe que a vila precisa mais da sua calma do que da sua força bruta. E isso é novo. Antes, esperavam sua lâmina. Agora, esperam seu olhar. Antes, pediam reação. Agora, esperam direção. E essa transição não é fácil. Porque a mulher que mata é temida. Mas a que acolhe, carrega mais gente por dentro. E isso esgota. Silenciosamente. Implacavelmente. A menina começa a te seguir por todos os lados. Pergunta tudo. Quer saber como você sabe o que fazer. E você não sabe responder. Porque no fundo, ainda sente que está improvisando. Mas entende o que ela busca. Alguém que pareça saber, para que o mundo faça mais sentido. Você a abraça, beija o topo da cabeça e diz: a gente nunca sabe, a gente sente. E ela sorri, satisfeita com a verdade nua. À noite, você escreve símbolos em uma tábua, pequenos registros do que está aprendendo. Não para se lembrar, mas para quem vier depois.
Porque agora entende que liderança não é domínio, é legado, é deixar trilhas, é garantir que os que vierem possam pisar mais firmes, mesmo que não saibam seu nome. Você sorri com essa ideia. Pela primeira vez, a eternidade não parece vaidade, parece cuidado. A vila enfrenta dificuldades, a caça está escassa, o frio se intensifica. E você precisa manter a fé de todos viva, não com promessas, mas com presença. Você senta ao lado de cada um, pergunta pelos filhos, pelos medos, pelos sonhos. E eles falam, porque sabem que você escuta. Porque sua força agora não está mais nas mãos, mas no silêncio que oferece. Certa tarde, uma mulher te procura. Traz nas mãos um colar simples. Diz que era da filha, morta na guerra. Pede que você o guarde, como símbolo, como lembrança, como escudo invisível. Você aceita, e pela primeira vez, entende que as pessoas não confiam em você pela guerra que venceu, mas pela dor que sobreviveu. E isso é muito mais difícil. Você começa a ensinar os mais jovens, mas não só a lutar. Ensina a escutar o vento, a respeitar a floresta, a ler os gestos dos outros. Ensina que a força não é velocidade nem brutalidade, é resiliência. É o silêncio entre os gritos. E eles escutam, com atenção, com olhos brilhando, porque ninguém nunca falou com eles assim, sem gritos, sem cobrança, só com verdade. A menina agora dorme em paz todas as noites, e isso é seu maior feito. Um sono tranquilo num mundo que já tentou apagar toda a calma. Você observa o peito dela subindo e descendo. E pensa, se eu fizer só isso por ela, já valeu. Porque proteger uma alma é mais raro que proteger um corpo. E você está fazendo isso. Todos os dias, sem medalha, sem glória, só com constância. Perto do fim do inverno, a vila organiza uma celebração. Simples, rústica, cheia de significados. Você é chamada ao centro, mas não como guerreira, como mãe da vila, como guardiã silenciosa. Eles cantam, oferecem presentes. Mas você apenas fecha os olhos e aceita, porque finalmente entendeu. O maior poder não está em liderar. Está em não esquecer quem você é no processo. A fogueira crepita lentamente no centro da vila. O céu, agora limpo, exibe uma constelação ancestral que você conhece de cor, mas nunca havia realmente notado. Em volta do fogo, as pessoas se reúnem em silêncio, como se esperassem algo. Você está sentada com a menina ao seu lado, coberta por mantos, olhos baixos, respiração calma. Alguém pede, conta uma história, e todos te olham, esperam, confiam. Você respira fundo e começa. A voz sai baixa, mas firme. Conta da noite em que tudo mudou. Fala das sombras, do frio, do sangue, da fuga. Conta de forma simples, sem floreios. Mas cada palavra carrega o peso de quem viveu o que diz. E mesmo os mais velhos, calejados pela guerra, se curvam ao silêncio da sua narrativa. Porque há uma diferença brutal entre ouvir uma história e testemunhar uma alma se abrindo. Você não omite as dores. Fala delas como quem as honra, mas também fala da volta, do reencontro com a própria essência, da menina que encontrou no meio da escuridão, da mulher que renasceu no silêncio, e por fim, do machado lançado ao rio. E é nesse ponto que a vila se cala por completo. Até o fogo parece parar de estalar, como se o mundo inteiro prestasse atenção. A menina adormece com a cabeça no seu colo, e você continua falando, agora só para ela, como se as palavras pudessem protegê-la do que o mundo um dia vai tentar tirar. Como se contá-las fosse um ato de feitiçaria antiga, uma bênção passada de alma para alma. Você termina da história com uma frase que ninguém espera, mas que todos entendem. E mesmo quando o mundo ruía, ela permaneceu. As chamas dançam nos olhos dos ouvintes, e naquele instante, você percebe, a sua história não é mais só sua. Ela agora pertence à vila, ao vento, às árvores, a todos os que, um dia, precisarão se lembrar que é possível voltar da escuridão sem se tornar ela. Você não é mais símbolo de guerra, é símbolo de caminho, de retorno, de luz contida em corpos feridos. Alguém chora, outro sorri, ninguém diz nada, mas o ar está cheio de entendimento, e isso basta. A noite avança devagar, o frio beija os ombros, mas pela primeira vez, não fere.
Você recolhe a menina nos braços, entra na cabana e a deita com cuidado. Depois se senta ao lado dela, em silêncio, com o coração leve. Cheio, mas leve. O sono chega, não como fuga, mas como recompensa. E quando seus olhos começam a se fechar, você murmura, para ninguém ouvir: eu tô aqui. E talvez, em algum lugar, alguém escute. E isso muda tudo. Se isso fez sentido para você, escreve nos comentários: eu tô aqui. E se essa história te tocou de algum jeito, se inscreve no canal.
Tem mais verdades como essa esperando por você, nas sombras da história.